Todos os anos, o Lula faz uma reunião com catadores de materiais recicláveis. Essa tradição aí tem o quê? Uns 20 anos por baixo, né? Aí nesse 2022, tinha muita coisa lá para discutir e, sobretudo, moradia. Os principais temas da conversa, né? Talvez você não saiba, mas no Brasil tem mais casa sem gente que gente sem casa. Muito bem, evento anual, Lula, catadores. Como é que isso aí repercutiu? O que foi dito lá? Opa! Em evento com catadores, Lula diz que uso de paralelepípedos e ferros sob viadutos não tem sentido humanista. Vocês sabem do que a Paola Patriarca aqui no G1 está falando, né? É a arquitetura do diabo, é a arquitetura antipobre, é você colocar espinho em banco de praça, é você colocar pedra pontiaguda embaixo de viaduto, que é para evitar que o sem casa ele tenha um mínimo de conforto. Eu acho muito interessante. O pessoal chama isso de arquitetura hostil. Eu acho que é meio que a arquitetura de uma fase do Super Mario, do Sonic, entendeu? Tem espinho embaixo, tem lava no chão, tudo para complicar, né? Uma invenção assim meio demoníaca, mas é praticada aí pelas maiores capitais brasileiras, inclusive Curitiba aqui, de onde eu estou falando. Né? O Lula, eu disse aí, é uma tradição ele fazer esse encontro, né? Isso aqui é do site lá do PT, ó, Natal dos Catadores, conheça a tradição de final de ano de Lula. Então o PT divulgou dessa forma. No G1, vocês estavam vendo ali, a manchete era sobre a declaração do Lula contra a chamada arquitetura hostil. Aqui nós vamos entrar de cabeça no tema da moradia. Vamos ouvir ali uma fala do Lula. Vou dizer para você. Ele diz, queria Padre Júlio dizer para você, tá falando do Padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho assim excepcional no acolhimento da população de rua em São Paulo. Que quando eu estiver presidente, eu quero um encontro especificamente com o povo de rua aqui em São Paulo. E é uma coisa que eu preciso mostrar para as pessoas que forem escolhidas para ser ministro, para que as pessoas percebam que governar o Brasil não é apenas atender as pessoas que têm condições de procurar a gente no gabinete, ou as pessoas que podem participar de uma viagem de avião porque tem dinheiro para comprar passagem. O povo pobre, o povo de rua, os catadores e tantos outros milhões de brasileiros não tem como chegar até o governo. Ele às vezes não chega ao prefeito, ele não chega ao governador e muito menos ele chega ao presidente da República. Eu quero assumir o compromisso com vocês de que não serão vocês que terão que ir até o presidente da República. Sou eu o presidente da República que tenho que vir até vocês. Um pouco emocionado esse último trecho, é impressão minha? Metaforando-os do chat, tem emoção ali ou não tem? República, sou eu o presidente da República que tenho que vir até vocês para que a gente possa conversar e tentar encontrar uma solução definitiva para os moradores de rua e para as pessoas mais humildes desse país. Não é possível que se juntar o prefeito, o governador do estado e o presidente da República, a gente não tenha capacidade de olhar esse povo não como número, mas como seres humanos que precisam ser tratados com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa desse país. Muito bem, muito bem. Foi uma fala extensa e significativa. Como a gente viu ali, cada órgão de imprensa está noticiando um momento da fala do Lula. Aqui nós escolhemos focar na questão da moradia, tá? Como, aliás, já fizemos antes, temos esse mini documentário da série Meteoro.data, nossa série dedicada ao jornalismo de dados, chamado este vídeo de Mais Casa Sem Gente que Gente Sem Casa, tá? E aqui o que a gente percebe no trabalho do Sandoval, é o autor desse roteiro, é que
a questão da moradia no Brasil não é assim uma questão só de pobreza, de desamparo, é sobretudo uma escolha política mesmo. Saca só um trechinho do vídeo que eu mencionei, com alguns dados aqui, antes da gente ouvir o comentário do Anderson. Déficit habitacional de 6 milhões e 300 mil domicílios, ele tem um superávit, digamos assim, de 6 milhões e 900 mil imóveis vagos em condições de serem ocupados. Então, olha lá, ó, 6,9 milhões de imóveis vagos, 6,9 milhões de imóveis e gente na rua. E se você acha que esses dados são contraditórios, você está coberto de razão. Poucas outras coisas devem mostrar tão bem as contradições do Brasil. Um país que tem muita gente sem casa, mas que tem ainda mais casa sem gente. O próprio governo federal era proprietário em 2018 de pelo menos 10 mil imóveis que estavam vagos, não eram usados para nada, não tinham serventia nenhuma. Isso segundo a Secretaria de Patrimônio, ligada ao então Ministério do Planejamento, ou seja, o próprio governo federal. De vez em quando a União até tenta vender alguma coisa. Nem sempre funciona. Entre os edifícios que voltam a ser ofertados, este de 26 andares em São Paulo, que já foi usado pela Receita e pelo INSS, mas está vazio desde 2009. Em 2018, outras 16 mil propriedades da União não possuíam sequer informação suficiente na base de dados para se dizer se estavam ou não ocupadas. Ninguém sabia dizer exatamente o que era feito delas. Então estão aí os números levantados pelo Sandoval por ocasião do vídeo que eu mencionei. Vou colocar a capinha aqui de novo, né? E convidar vocês para assistir. Tem muito número nesse vídeo. E também está estabelecida ali a responsabilidade da União. O Anderson, a gente mostra ali aquele patrimônio do governo federal esquecido, abandonado, né? E muita gente vai olhar para aquilo e falar, pronto, vende então, né? Vende. Mas uma outra possibilidade é restaurar, é cuidar e, sobretudo, Anderson, dar uma destinação, dar uma função social àquele imóvel, coisa que a lei estabelece que deve ser feita, né? Falta um dos motivos, dentre tantos, mas acho que o principal motivo para mim da gente mudar o governo por um governo como o do Lula é humanizar as relações. O Lula falou hoje sobre a questão que não dá para você falar de justiça social sempre falando de balanço fiscal, resumindo, não dá para você ficar fazendo conta de matemática para querer. Você tem que fazer justiça social e tem que criar os mecanismos para isso. Por isso, quando o mercado fez falas, agora quiseram fazer falas contra o Haddad também na Fazenda, do que a gente está falando? O medo deles é a justiça social, na verdade. É um país que não permite, existe um entrave para que a gente consiga, por exemplo, fazer reforma agrária. E a reforma agrária, e daí criar um monstro comunista que não existe, sendo que os países que eles viajam aí, que eles idolatram, tiveram as suas reformas agrárias, e aqui foi uma vergonha. Aqui a gente está falando de um país de cismarias, a gente está falando de títulos dados por nomes de famílias, e aí você tem uma situação onde tem uma população que precisa morar, ou ela mora em situação de rua. Uma coisa que você olhando, eu acredito que Curitiba, o Rio, né, eu sei um pouco do Rio, em São Paulo, onde eu estou, eu vejo que aumentou demais a situação de quantidade de pessoas em situação de rua, a ponto de hoje ter barracas. Ou seja, institucionalizou a morada de rua. Você vê as pessoas ali construindo já um vasinho na porta da barraca, ou fazendo uma plantação. Parece que ele entende que ali vai ser a morada dele. E não deveria ser isso. São Paulo, a capital de São Paulo, está extremamente abandonada e Lula falou disso hoje. Ele falou desse coisa. Será que as autoridades de São Paulo sabem a história do motivo das pessoas estarem em situação de rua? Eu achei isso muito legal ele ter posto esse pensamento que
Eu tô vendo as pessoas lá em situação de rua, mas eu sei o motivo dessas pessoas estarem ali. Mas a gente sabe também que tentam não querer falar com essas pessoas e criar estatísticas, porque daí você não faz política pública. Então tá tudo amarrado no final das contas. E tem, por exemplo, a gente sabe, até por matérias e convivências, que tem candidato que está lá em Brasília que não quer ter o apartamento funcional. Porque às vezes eles se olham e falam, não, isso daqui não é para mim, e fica lá, e fica lá. Ou fica para, ou às vezes tem destinações não oficiais que a gente também não recebe de o que ele faz com essa destinação desse apartamento. Enquanto isso, a gente tem isso, um monte de. Você vai no centro, eu vou usar a capital de São Paulo, porque é onde eu estou, prédios e prédios que eles preferem deixar cair, como caiu, né? Eu não sei se eu vou acompanhar o seu documentário, eu não sei se fala de uma das ocupações que caíram há anos atrás, né, há 5 anos atrás, preferem deixar cair. O que foi feito no 9 de julho da Carmen, poxa, que bom, era um local que estava ali, que poderia estar em condições, e você vai lá e ele está sendo cuidado pelas pessoas. E é uma moradia e é cuidado, é o mínimo, é dignidade. Só que eu acredito que a gente vai ter que rediscutir. Tenho as minhas preocupações já iniciais, não sei se você vai tocar nesse ponto sobre o que está acontecendo em relação à transição, alguns nomes, porque eu estou vendo gente parecendo pôr a faca no pescoço do Lula para manter a tal governabilidade, isso me preocupa, mas o Lula é muito hábil, torcemos e vamos ajudar que isso não aconteça. Mas a gente precisa humanizar essa relação, é de terra, é de comida, é de saúde, porque senão a gente vai vir daqui 4, 5 anos, sempre ficar parecendo que a gente está correndo em cima da areia movediça. E essa questão da moradia, ela é muito triste e tem saída, não precisa nem construir novo. Foi provado aí pelo seu documentário que tem os espaços vagos, só precisa colocar os seres humanos ali. Mas muitas das vezes é o mercado, o capital e a ganância que prefere deixar vazio a ponto de não ver um ser humano viver com dignidade, que isso é um dos piores respostas que um país dá para o que a gente chama de humanidade, né? É o Anderson Moraes, senhoras e senhores. Vocês, por gentileza, o sigam lá. Olha lá, ó, ali em cima, @Jornal Empoderado. Se não aparecer 1.000 novos seguidores ali no @Jornal Empoderado, o Meteoro passa uma vergonha danada. Entendeu? Fica claro aqui que, pô, a gente não gera interesse para nada. Pelo amor de Deus, não me deixem passar mais vergonha do que eu mesmo já passo aqui cometendo meus erros quando não separo o meu material direitinho aqui para a gente conversar. Por favor, segue o Anderson lá, conteúdo dele é de primeira. Eu tive com o Anderson domingo no programa dele. Que horário que é, Anderson? 11h30 no domingo. Todo domingo, 11h30.